até chegou a dizer que ela era mais justa do que ele, né? Então, o que nós percebemos nesse episódio? Percebemos que entrou aí um espírito de maldição familiar e trouxe terríveis consequências para aquela descendência. E por que Judá não poderia de maneira nenhuma cometer essa atrocidade? Porque dele viria o Messias, né? Dele veio o Messias. E Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Então, ele jamais poderia se unir como uma estrangeira, né? Por essa condição de separado, essa condição do seu sacerdócio, dele veio o Messias, né? Então, ele cometeu um incesto com Tamar e assim provocou o nascimento de um filho bastardo, permitindo a entrada de um espírito familiar de impureza sexual na sua descendência, né? Através desse pecado. E aqui nós queremos também deixar claro que o fato da lei não ter sido escrita e anunciada não eliminava os seus efeitos, pois toda a lei já estava no coração de Deus. Por exemplo, a proibição de matar não veio através da lei, já era proibido matar antes. Veja que Caim matou Abel e ele foi penalizado por isso, inclusive pela revelação bíblica foi o primeiro homem que Deus diretamente estabeleceu uma maldição sobre ele, né? Disse que ele seria maldito. Em Levíticos, no capítulo 18, versículo 15, mais tarde, portanto, viria o estabelecimento da lei. Nessa passagem está escrito: a nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho, não lhe descobrirá a nudez. E também no compêndio da lei veio aí Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, que está escrito o seguinte: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Então, nós percebemos que Deus estabeleceu a regra, Deus estabeleceu a lei através de Moisés, e aqui está dizendo que filho bastardo, aquele que nasce fora da aliança do Senhor, aquele que nasce fora do casamento. E aí eu quero chamar a tua atenção, você que está nos ouvindo, que nós estamos aqui, os homens, né, do século 21, está gerando uma nação de bastardos, né? Quantos filhos são gerados sem que haja um compromisso formal, sem que haja um casamento lícito, né? Haja um reconhecimento público através do cartório ou da conservatória, do registro público, e haja, portanto, a bênção do sacerdote. Então, muitas pessoas, sem que tenha essa aliança, esse pacto, esse compromisso formal, ficam se entregando umas a outras num processo de impureza, libertinagem, né? Adultério, incesto, num processo de fornicação, e tudo isso acaba gerando filhos bastardos. E filhos bastardos são filhos de maldição, né? Então, há uma geração inteira, uma nação inteira que está sendo gerada. E na palavra de Deus já há uma condenação para essa prática. Em Gênesis capítulo 49, versículo 10, está escrito o seguinte: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O que Deus está profetizando aqui nesse texto é que de Judá, da tribo de Judá, viria todos os reis, porque disse que o bastão não se arredaria dos seus pés. O cetro não se arredaria de Judá, até que venha Siló. Quem que é Siló? É Jesus Cristo, né? E aí a pergunta é: por que o primeiro rei de Israel foi Saul, da tribo de Benjamim? Aí nós tomamos algumas conclusões. O pecado de Judá, cometido lá em Gênesis capítulo 38, proibiu um rei para Israel por 10 gerações.
Porque acabamos de ler em Deuteronômio 23, versículo 2, que nem a sua 10ª geração entrará nela. Então, vamos conferir. Pegamos aí em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 2 a 6. Vamos conferir que realmente 10 gerações não pôde assumir o reinado de Israel por causa do pecado de Judá. Mateus capítulo 1, versículo 2 a 6, está escrito o seguinte: Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Vamos começar a contar agora, né? Olha lá. Judá gerou de Tamar a Pérez, 1, e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, 2. Esrom a Arã, 3. Arã gerou a Aminadab, 4. Aminadab a Naasson, 5. Naasson a Salmão, 6. Salmão gerou de Raabe a Boaz, 7. Este de Ruth gerou a Obed, 8. E Obed a Jessé, 9. E Jessé gerou ao rei Davi, 10. Então veja, o rei Davi a Salomão, da que fora mulher Urias. Então perceba, amados, que Satanás, sabendo que o tempo estava vencendo, assediou o povo para pedir um rei. E pediram um rei e Deus deu Saul, né? Então, Satanás usou o próprio Saul para perseguir a Davi, que era a promessa. E assim, nós concluímos que o livro de Juízes foi escrito por essa causa. O povo não poderia ter um rei, por causa dessa atrocidade que Judá cometeu lá no capítulo 38 de Gênesis. O povo não pôde ter um rei, e aí Deus estabeleceu um período de juízes, escreveu o livro de Juízes, o que não haveria necessidade se Judá não tivesse cometido aquele pecado, né? Aí Deus deu Saul, Saul significa o dado, né? Mas deu porque o povo pediu. Mas o próprio Deus do seu coração levantou a Davi, de maneira que o que é dado perece e o que é levantado permanece. Isso serve para o nosso chamado ministerial, isso serve para a nossa condição diante de Deus, né? E o espírito familiar continuava agindo, e agora com maior fúria, evidentemente. Nós chegamos em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, com essas palavras: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Ramá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Amados, eu quero, a partir da próxima aula, tomar esse texto para nós tecermos, então, os comentários pertinentes a essa passagem, dando sequência justamente à explicação desse espírito familiar que continua agindo, né? Que veio lá de Judá e agora entra na descendência de Davi, né? Dando continuidade. E aí na próxima aula vamos então avaliar esse texto daqui para frente, né? Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos separou para nos prepararmos, para diante da Tua presença, sermos usados na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, no propósito de salvar, de curar, de libertar vidas, aquelas que o Senhor tem preparado para nos enviar. Portanto, ó Deus, nós te pedimos, sobre a vida dos nossos irmãos, a Tua libertação.